E aí, galera, vamos lá, vamos de novo aqui, Taveira Neto na área aí com vocês mais uma vez. Matemática de novo, é isso aí mesmo. Rapaziada, nós vamos encerrar hoje o nosso estudo sobre as séries. Falamos sobre progressões aritméticas, progressões geométricas. Hoje a gente encerra estudando o limite da soma dos termos de um APG com infinitos termos. Vamos lá, como é que seria esse negócio, né, de infinitos termos? Para eu tentar contextualizar um pouco isso com vocês, eu queria que vocês acompanhassem aí na tela esse exemplo que nós vamos passar agora para vocês. Vamos lá, dá uma olhada aí comigo, vamos nessa, presta bem atenção. Eu coloquei aqui um exemplo, né, somas convergentes numa PG infinita. Vamos tentar entender como é que seria essa ideia de PG infinita, porque essa ideia realmente de infinito é bem complicada da gente, às vezes, conseguir entender. Vamos lá, Bruna pegou uma fita de papel cujo comprimento era 16 metros e resolveu fazer uma brincadeira. Primeiro cortou ao meio, dividindo-a em dois pedaços de 8 metros cada um e colocou-as um ao lado ao outro. Olha só, dá uma olhada aí, ela pegou uma fita de 8 metros, cortou, tá certo? De 16 metros, perdão, e cortou em dois pedaços de 8 metros. Agora, olha o que a Bruna vai fazer. Depois ela cortou um dos pedaços ao meio novamente, obtendo três partes, 8 metros, 4 metros e 4 metros, e colocou-as um do lado do outro. Vocês estão entendendo? Primeiro ela cortou a fita que era de 16 em duas partes de 8, depois ela pegou essa parte de 8, manteve, e a outra parte ela cortou em duas partes de 4. Tá aí. Depois, ela continuou mais uma vez repartindo. Agora, ela pegou aquela parte de 4 metros e repartiu em duas partes de 2 metros. Vai aparecer na tela de vocês aí. Tá vendo? 2 metros e depois 2 metros. Estão sacando aí? Estão entendendo aí? Qualquer coisa, para o vídeo e volta. Ó, 16 metros, dividiu em 2 de 8. Depois pegou, manteve um de 8, o outro de 8 dividiu em 2 de 4. Depois manteve o de 4 e depois pegou o outro de 4 e dividiu em 2 de 2. E assim ela vai ficar fazendo isso. Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Vamos lá, olha só. Olha o que ele vai mais uma vez fazer. Bruno achou a brincadeira interessante e continuou com ela por muito tempo. Sempre um dos pedaços menores era dividido em quê? Ao meio. Muito bem. Então veja, todas as vezes que isso acontece, nós temos a ideia, né, de convergência, nós temos a ideia de infinitos termos. Continuando infinitamente esse processo, observamos o quê? Que o total de pedaços obtidos é infinito. Todas as vezes ela consegue cortar em um pedaço de tamanho menor, né? O tamanho de cada pedaço é cada vez menor, a metade do anterior. A soma em metros das infinitas partes é a soma dos termos de uma PG infinita. Lembra? 8 mais 4, depois ela divide em 2, depois em 1, 0,5, 0,25 e reticências. Como que a gente consegue, galera, somar tudo isso? Ô Neto, mas Neto, não tem como somar, tem infinitas parcelas. Está coberto de razão. A gente não vai conseguir somar, a gente vai conseguir prever qual era o limite dessa soma. Qual seria o limite se ela continuasse somando? Isso daí, na matemática, a gente chama que é tender para alguma coisa, para algum número, nesse caso. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Então fica comigo, fica junto aí que a gente vai conseguir entender isso daí. Então nós temos uma PG cujo primeiro termo é 8 e cuja razão é 0,5. Como é que encontra a razão mesmo? Pega um termo e divide pelo termo anterior. 4 dividido por 8, 2 dividido por 4, 1 dividido por 2, tudo isso dá 0,5. E aí, presta atenção nessa frase aqui, nesse detalhe. Quanto mais parcelas são somadas, cada vez mais essa soma se aproxima de quanto? De 16. E como é que eu descubro esse número? Dá uma olhada para cá. Intuitivamente dá para a gente descobrir. Vamos somar todas as parcelas. 8, depois mais 4, 12. Depois mais 2, 14. Depois mais 1, 15. Aí começa a ficar pequenininho, ó. 15 mais 0,5, 15,5. 15 mais 15,5 mais 0,25, 15,75. E aí as parcelas elas vão ficando muito pequenas, mas você consegue entender que essa soma ela vai se aproximando de quanto? De qual número? Do 16. É isso que nós vamos tentar prever qual que seria esse número, através, é óbvio, de uma formulação, tá bom? Vem comigo então, vamos lá na tela aí, olha só. Presta bem atenção nesse detalhe. Então, essas somas, elas são chamadas de somas convergentes. Uma PG, ela é convergente se a soma dos seus infinitos termos tender, lembra que eu falei essa palavra? Tender para um determinado número.
Nesse caso, a soma é simbolizada por LIMSN. Fecha comigo aqui na tela. Sabe o que significa isso? É limite. É a abreviação do nome limite. Então seria o limite da soma de N termos. É assim que a gente lê quando você escreve essa palavra abreviadamente, LIM, limite, SN, o quê? Da soma dos infinitos termos. Tudo bem? Maravilha, galera. Então vamos lá, olha só. O limite dessa soma seria exatamente o número 16. Quando a gente fosse somando todos esses números, é claro que não iríamos parar por ter infinitos números, mas o limite dessa soma seria o número 16. A soma dos termos de uma APG infinita é convergente se e somente se a razão estiver entre 0 e 1. Presta atenção, vou dar um exemplo disso daqui. Quando a razão não está dentro desse intervalo, você não consegue prever qual seria o número que seria o limite da soma. Quanto mais termos você somar, mais essa PG se aproxima de um termo que a gente não consegue prever qual seria. Então, para que isso aconteça, para que essa previsão seja possível, é necessário que a razão esteja entre 0 e 1. Tudo bem? Beleza? Para a gente ver um outro exemplo aqui para vocês fixarem melhor. Olha só, quanto é que seria a soma? 1 mais 0,1 mais 0,01 mais 0,001 e assim sucessivamente. Quanto é que daria essa soma? Bom, daqui a pouco a gente descobre, mas ela é convergente. Por quê? Lembra como é que a gente calcula a razão? Pega um termo, divide pelo anterior. Então, a razão dessa PG é 0,1. 0,1 é um número dentro desse intervalo entre 0 e 1. Então, essa soma com certeza seria uma soma convergente. Essa outra soma também é uma soma convergente. 2 menos 1, 0,5, menos 0,25, a razão é menos 0,5, que está entre 0 e 1. Como assim, Neto? 0,5 está entre 0 e 1, menos 0,5. Deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo aí, e eu vou aproximar um pouco aqui a tela para vocês terem uma noção melhor, que a razão, esse Qzinho aí, está entre duas barrinhas da vertical, não é? Isso é o quê? É o módulo, tudo bem? O que é esse módulo? É o valor absoluto do número, o valor sem o sinal. Então, quando a gente olha 0,5 negativo, dá uma olhada aí. Esse 0,5 aqui para a gente, nós vamos considerar como sendo o quê? A parte positiva dele. Não é menos 0,5 quando eu coloco o módulo, é apenas 0,5 positivo. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Então vamos que vamos. Olha só, essa soma, 1 mais 3 mais 9 mais 27, presta atenção, galera. Essa daqui, ela não é convergente. Vamos lá? Essa soma, ela não é convergente. Por quê, galera? Por que essa soma, ela não é convergente? Essa soma não é convergente porque a razão dessa soma é um número que não está dentro daquele intervalo que a gente estava, o quê? Prevendo. Muito bem. A razão, ela é maior do que 1. E aí, se a razão é maior do que 1, ou seja, se a razão não está dentro daquele intervalo que nós tínhamos comentado, a PG, ela não converge para valor nenhum. Quanto mais você soma, mais um número maior você vai o quê? Obtendo. Tranquilo? Maravilha. Vamos que vamos. Então, olha só. Agora, nós vamos formular toda essa ideia que nós falamos. De uma maneira geral, o limite da soma dos termos de uma PG infinita é dado por essa fórmula. A1 vezes Q elevado a 1, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa fórmula é a fórmula da soma de uma PG com finitos termos. Não é isso? Agora nós vamos tentar formular para Q elevado a um número muito grande. Aí eu coloquei aqui para vocês perceberem o seguinte detalhe. Olha só, coloquei aqui, quando N for 1, você tem 0,5 elevado a 1 dá 0,5. Aquela PG anterior, com razão 0,5. Quando N for 2, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Quando N for 3, 0,5 ao cubo, 0,125. E assim vamos seguindo, N igual a 4, N igual a 5, e eu coloquei reticências aí. Aí olha só, quando o N tende a infinito, essa razão, o Q elevado a N, vai tender a zero. Fecha aqui agora para a gente entender isso, que isso aqui é importante. Como assim, Neto? Quando você aumenta muito o denominador de uma fração, lembra a fração, numerador e denominador? Quando você aumenta muito o denominador, o que acontece com uma fração como um todo, se o numerador for constante? Ela diminui bastante, vocês concordam? E se você fizer o denominador como sendo um valor muito grande, deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, 1 dividido por 10
0,1. 1 dividido por 100, 0,01. Viu que diminuiu? 1 dividido por 1000, 0,001. Gente, se eu colocasse 1 dividido por 1 bilhão, ia ser 0,000 e assim vai. Ou seja, se eu aumento muito o denominador da fração, a fração como um todo, mantendo o numerador constante, ela sempre o quê? Diminui. Então, se o n é um valor muito grande, o q elevado a n é um valor tão pequeno que a gente diz que ele tende a zero. Deu para sacar? Então, olhando para essa definição, a gente consegue perceber qual que seria a fórmula da soma dos infinitos termos, ou seja, o limite da soma dos infinitos termos. Seria quem? Seria o primeiro termo, A1, dividido por 1 menos a razão. Maravilha, galera, estamos chegando aqui no finalmente aqui, olha só, eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Na soma infinita dos termos 18, menos 12, mais 8, menos 16 terços, as parcelas estão em PG. Mostrar que essa soma é convergente e calcular seu valor. Por que ela é convergente, galera? Ela é convergente porque a razão está dentro desse intervalo entre 0 e 1. Essa soma realmente é convergente. E o limite, como é que a gente calcula? É só pegar o primeiro termo, quem é o primeiro termo? 18, e dividir por 1 menos a razão. A razão é menos 2 terços, não esquece, aquele mais está lá porque fica menos com menos, né? Então nós vamos ter 18 dividido por 5 terços. Conserva a primeira, inverte a segunda. Quanto que vai dar essa soma aí? 10,8. Maravilha, rapaziada. Utilizando a fórmula do limite da soma, a gente pode, por exemplo, encontrar as dízimas periódicas. Lembra? As frações geratrizes? É exatamente isso daqui que a gente encontra como aplicação para esses infinitos termos, para essa soma, para esse limite da soma de infinitos termos de uma progressão geométrica. E por último aqui, para a gente encerrar, olha que exemplo interessante. Colocam-se caixas cúbicas encostadas na parede de um depósito, uma ao lado da outra, conforme a figura. A largura da maior é 90 centímetros. A partir dela, cada caixa tem largura reduzida em 15%, relativamente à anterior. Qual deve ser a largura mínima da parede do depósito para que eu possa colocar lado a lado quantas caixas eu quiser? Olha que exemplo interessante aqui, galera. As larguras das caixas formam uma PG, 90, depois 68, depois 57. Lembre-se, vai diminuindo 15%, depois 8 e assim sucessivamente. Detectando quem é o primeiro termo, eu encontro quem é o limite dessa soma. Quem seria? 90 dividido por 1 menos 0,85. Quanto que dá esse limite aí, galera? Esse limite dá de 600 centímetros. Lembrando a vocês que 600 centímetros é o quê? 6 metros. É isso daí, rapaziada. Encerramos esse módulo aí de progressões aritméticas. Fica tranquilo que tem mais matemática para vocês aí nos próximos ou nas próximas aulas. Tamo junto aí. Valeu!